Quando pensamos na Rússia, a figura dominante que nos vem à mente é frequentemente a do presidente Vladimir Putin, evocando poder e uma imagem de um país liderado por homens poderosos, onde as mulheres são a minoria. E você não está errado. O poder está concentrado principalmente nas mãos do público masculino. Mas o que você talvez nem imagine é que essa imagem dos homens russos poderosos e fortes pode estar um tanto distorcida da realidade atual. E que, na realidade, as mulheres são a maioria nesse país. Parece surpreendente, não é mesmo? Neste vídeo, vamos te apresentar uma realidade diferente, desmistificar algumas ideias e apresentar dados que certamente farão você repensar suas perspectivas sobre a Rússia. Ficou curioso? Vem com a gente para conhecer essa realidade. A Rússia é o maior país em extensão territorial de todo o globo. Ela está localizada entre a Europa e a Ásia e engloba um total de 11 fusos horários. Saúde e educação são prioridades e serviços essenciais são amplamente acessíveis a todos, sem exceção. Com uma abrangente rede de transporte que vai desde rodovias e ferrovias até modernos gasodutos, a Rússia é um hub logístico vital entre a Ásia e a Europa. Sua infraestrutura sólida desempenha um papel crucial na economia local. Apesar de ser uma democracia, a Rússia enfrenta críticas por medidas polêmicas, corrupção e censura. Internacionalmente, questionamentos sobre direitos humanos persistem. Mas se engana quem acha que é só brutalidade e militarismo. Uma curiosidade sobre o país é a sua cultura extremamente particular, com destaque para a valorização das diversas formas de manifestação artística, como a literatura e a música. Na terra dos czares, tem outro dado que chama a atenção: a disparidade entre gêneros. Você sabia que a Rússia tem mais mulheres do que homens? A história desse desequilíbrio remonta a mais de 100 anos, por causas profundas, incluindo guerras e eventos contemporâneos, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que acabou resultando na perda de mais de 25 milhões de soldados russos em combate. Essa diferença continua até hoje. Em 2018, dados do Rossets, o censo russo, revelou que 54% da população russa era composta por mulheres, enquanto os homens representavam 46%. Mas você está completamente enganado se acha que essa disparidade é só por conta das guerras e conflitos que o país enfrentou e tem enfrentado. Existem vários fatores que não envolvem o cunho militar. Para cada menina recém-nascida na Rússia, vem ao mundo cerca de 1,6 meninos, alinhando-se à média global de um menino para cada menina. No entanto, a partir dos 25 anos, existe uma queda na proporção de homens a um ritmo estranho, chegando a ter menos de um homem para cada mulher, um fenômeno que não é observado em outras partes do mundo. E agora você deve estar se perguntando: quais são os motivos por trás desse acontecimento? Nos dias de hoje, a expectativa de vida dos homens russos é notavelmente impactada por conta de vícios como o alcoolismo e o consumo de tabaco. Em escala global, o tabagismo é o responsável por 1 em cada 10 mortes, sendo que metade desse número está concentrada em apenas 4 países, sendo a Rússia um deles. Hoje ela se posiciona como o 5º país com maior número de fumantes no mundo, atingindo 41% da sua população. Notavelmente, esse índice é quase 3 vezes mais elevado entre os homens, que registra 60%, enquanto entre as mulheres esse percentual é de apenas 23%. Outro fator preocupante é o consumo de álcool. Que a Rússia é conhecida mundialmente pelo seu grande apreço pela vodka, todo mundo já sabe, não é mesmo? Mas o que talvez você não saiba é que, segundo um estudo recente publicado no jornal especializado The Lancet,
25% dos homens russos perdem a vida antes dos 55 anos, sendo o álcool, especialmente a vodka, o principal fator. Hoje, cada adulto russo consome em média 13 litros de álcool puro por ano, dos quais 8 litros são de destilados, principalmente vodka, mas acredite, esse número diminuiu ao longo do tempo. De acordo com um relatório de 2012, cerca de 500 mil mortes anuais na Rússia estavam relacionadas ao consumo de álcool, com os russos bebendo em média cerca de 32 litros de álcool por ano nessa época. No Brasil, o número comparável é de 9,2 litros por adulto, sendo que 54% desse consumo é cerveja e 40% destilados. E falando em cerveja, você sabia que ela não era considerada álcool na Rússia? Pessoas de qualquer idade podiam comprar e beber cerveja, pois ela era classificada como um alimento, sendo considerada uma espécie de refrigerante. Somente em 2011, quando entrou em vigor a lei do então presidente Dmitry Medvedev, toda a cerveja foi oficialmente reconhecida como alcoólica. Para se ter uma ideia do nível de como a população, principalmente os homens, gostam de uma birita, em 1985, Mikhail Gorbachev, então presidente do país, lançou uma campanha contra o alcoolismo, pois ele achava que deixando a população menos bêbada, a produção aumentaria, tirando o país da crise econômica. No entanto, não foi bem isso que aconteceu. Essas medidas anti-álcool tiveram consequências inesperadas e, em alguns casos, negativas. O aumento dos preços do álcool levou a uma queda no mercado interno, causando desemprego e escassez de produtos. Sendo assim, as pessoas buscaram alternativas ilegais, como a fabricação caseira de bebidas e o consumo de substâncias não destinadas ao consumo humano. Qualquer coisa servia para substituir a vodka, desde perfumes até inseticidas. Uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center em 2013 revelou uma clara disparidade entre os gêneros nas atitudes em relação ao consumo de álcool. Surpreendentemente, 52% das mulheres consideraram o consumo alcoólico como moralmente inaceitável, contrastando com os 36% dos homens. Atitudes irresponsáveis relacionadas ao álcool também afetam o público masculino. Acidentes de carro, mortes por afogamento e outros eventos contribuem para essas estatísticas precoces. Quer outro exemplo? Já ouviu falar do bizarro jogo de roleta russa? Aquele famoso por ter um risco potencialmente fatal, no qual um jogador insere uma única bala em um revólver, gira o cilindro, posiciona o cano contra a cabeça ou o corpo, seja do oponente ou dele mesmo, e aciona o gatilho. Pois bem, a roleta russa era o entretenimento dos aristocratas bêbados do Império Russo, que geralmente eram nobres no serviço militar, distinguidos por sua coragem à beira da loucura e por suas ações imprudentes, como embriaguez, jogos de azar, frequentadores de bordéis e amantes de piadas vulgares. Somente alguém muito ousado ou embriagado inventaria algo do tipo, não é mesmo? Mas apesar de aparentemente a prática macabra ter surgido na Rússia, é nos Estados Unidos que ela faz mais vítimas. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1954, quando o músico Johnny Ace faleceu em plena noite de Natal durante o intervalo de um show. Uma curiosidade sobre esse jogo é que na cidade russa de Perm, por exemplo, os habitantes locais criaram armas eletrônicas não letais para jogar um jogo que é semelhante à roleta russa clássica. Ainda bem! Outro dado que colabora com a disparidade dos sexos é a alta taxa de suicídio. O país tem as taxas mais altas entre os homens, com 38 casos por 100 mil habitantes em 2019 e 2020, segundo estimativas da OMS. Essas taxas alarmantes entre homens estão muitas vezes associadas a problemas emocionais e pressões sociais. O fácil acesso a meios perigosos agrava essa triste realidade.
Muitos homens lidam com problemas emocionais como tristeza profunda e ansiedade, e infelizmente, alguns evitam pedir ajuda devido ao medo do julgamento alheio. Pressões da vida, como a perda de emprego ou dificuldades financeiras, têm um impacto significativo, deixando muitos homens sem esperança. Seguindo um modelo patriarcal e machista, muitos buscam ser vistos como fortes, evitando mostrar fraquezas e, por vezes, deixando de procurar apoio quando necessário. Além disso, o consumo excessivo de álcool, como discutido anteriormente, é outro grande problema que contribui com esses dados, pois automaticamente o álcool pode agravar ainda mais os sentimentos de desespero. O mais intrigante de tudo isso é que, mesmo sendo em menor escala, muitos não encontram aceitação entre as mulheres russas. Antigamente, a escassez de homens na Rússia alimentava a percepção, tanto entre mulheres quanto homens, de que as mulheres têm muita sorte em encontrar parceiros. Infelizmente, essa mentalidade aprisionou muitas mulheres em relacionamentos abusivos, movidas pelo medo de ficarem solteiras. A violência doméstica, frequentemente associada ao consumo de álcool, atingia até 1 em cada 3 mulheres, segundo o Centro Nacional de Prevenção da Violência em Moscou. Infelizmente, a violência doméstica era ou é até hoje aceita tanto pelo governo quanto pela sociedade como um todo. Um exemplo claro que reflete isso foi uma pesquisa russa realizada em 2013, envolvendo 10 mil mulheres, e o fato mais lamentável desta pesquisa é que mais de 1/3, que corresponde a 37%, admitiram aceitar o direito do marido usar a força física contra a esposa. Ou seja, existe a tradição de que os homens são assim, e isso é o que se espera deles. Atualmente, o cenário continua praticamente o mesmo em termos de igualdade de gênero relacionados à igualdade salarial e à representação em cargos de liderança. Apesar de muitas mulheres na Rússia possuírem educação superior e participarem ativamente da força de trabalho, a diferença salarial entre homens e mulheres permanece uma questão relevante. Além disso, as questões de violência doméstica e assédio sexual continuam sendo desafios sociais em uma sociedade patriarcal e machista. Mas se tem algo que vem mudando é a forma como as mulheres encaram esses comportamentos, segundo matéria divulgada no jornal eletrônico The Daily Beast Company. Muitas mulheres perderam a esperança de encontrar parceiros adequados entre os homens russos. Elas enfrentam uma longa lista de queixas, desde hábitos prejudiciais como fumar e beber em excesso, até expectativas tradicionais sobre papéis de gêneros e, claro, o comportamento violento. O cenário do namoro tornou-se tão desanimador que algumas mulheres decidem conscientemente permanecer solteiras. Em Moscou, por exemplo, mais de 3 milhões de mulheres entre 25 e 50 anos estão solteiras, triplicando o número de homens solteiros na mesma faixa etária. Muitas dessas mulheres russas expressam falta de interesse em se casar com homens do próprio país, apontando queixas sobre comportamentos inadequados, expectativas antiquadas e desafios no mundo profissional. Muitas mulheres russas estão redefinindo suas ideias sobre o que consideram felicidade e amor. Algumas escolhem relacionamentos com não-russos, enquanto outras optam por uma vida de solteira em vez de aceitar padrões tradicionais que não as satisfazem. Não por menos que todos esses problemas estão afetando a taxa de natalidade da Rússia. Em 2020, em uma coletiva, o presidente Vladimir Putin disse: "O futuro e a perspectiva histórica da Rússia dependem de quanto de nós houver." Além disso, eventos recentes, como a guerra com a Ucrânia e a pandemia de Covid-19, agravaram ainda mais a crise demográfica russa. A guerra reduziu significativamente a quantidade de homens em idade reprodutiva. Esse fator, aliado à pandemia, tem resultado em um pesadelo populacional, que é mais um desafio significativo para Vladimir Putin, enquanto a Rússia enfrenta uma realidade demográfica cada vez mais complexa e preocupante.
Você sabia dessa outra face da realidade russa? Compartilhe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos incríveis. Abraços e até a próxima!